Seção 6. Capítulo 6. Ilusões até a independência. Generosos cidadãos do Brasil, que amais a vossa pátria, sabei que sem a abolição total do infame tráfico da escravatura africana e sem a emancipação sucessiva dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará sua independência nacional e segurará e defenderá a sua liberal Constituição. José Bonifácio, 1825. Os abolicionistas, animando os escravos a confiarem no progresso da moralidade social, não lhes incutem uma esperança positiva, definitiva, a prazo certo, de cujo naufrágio possa resultar o desespero que se receia. Mas quando o governo, ou quem os escravos supõem ser o governo, afiança ao mundo e ao país que a emancipação é questão de forma e oportunidade, essa perspectiva de liberdade, que lhes passa diante dos olhos, tem para eles outra realidade e certeza. E, nesse caso, a desilusão pode ter consequências temerosas. A animação dos abolicionistas é para o escravo como desejo, o sonho doirado da sua pobre mãe, recordação indelével de infância dos que foram criados no cativeiro. É como as palavras que lhe murmuram ao ouvido os seus companheiros mais resignados para dar-lhes coragem. A promessa dos poderes públicos, porém, é coisa muito diversa. Entre as suas crenças está a de que palavra de rei não volta atrás, a confiança na honra dos brancos e na seriedade dos que tudo podem, e por isso, semelhante promessa, vinda de tão alto, é para ele como a promessa de alforria que lhe faça o Senhor, e desde a qual, por mais longo que seja o prazo, ele se considera um homem livre. O que as vítimas da escravidão ignoram é que semelhantes compromissos tomados por esses personagens são formulados de modo a nunca serem exigíveis, e que não são tomados senão porque é preciso, ao mesmo tempo, manter o escravo em cativeiro para não alienar o senhor e representá-lo como a ponto de ficar livre para encobrir a vergonha do país. A palavra de rei podia valer no regime absoluto. Não valia sempre, como adiante se verá, mas no constitucional é a máscara antiga, em que os atores se substituíam no proscênio. A honra dos brancos é uma superstição de uma raça atrasada no seu desenvolvimento mental, que adora a cor pela força que a sustenta e lhe presta virtudes que ela por si só não tem. Que importa se essas promessas, letras sacadas sobre outra geração, sejam protestadas perante o Deus que acreditam por todos os escravos no momento de morrer? Quem lhes ouve esse protesto? Os que ficam continuam a esperar indefinidamente, e o mundo a acreditar que a escravidão está acabando no Brasil, sem refletir que isso se dá porque os escravos estão morrendo. É difícil reproduzir todas as declarações feitas por agentes dos poderes públicos de que a emancipação dos escravos no Brasil estava próxima, resolvida em princípio, só dependendo para ser realizada de uma ocasião favorável. Algumas dessas declarações, entretanto, estão ainda vivas na memória de todos e bastam para documentar a queixa que fazemos. A primeira promessa solene de que a escravidão, a qual se tornou e é ainda um estado perpétuo, seria um estado provisório, encontra-se na legislação portuguesa do século passado. Por honra de Portugal, o mais eminente de seus jurisconsultos não admitiu que o direito romano, na sua parte a mais bárbara e atrasada, Domenica Potestas, pudesse ser ressuscitado por um comércio torpe como parte integrante do direito pátrio, depois de um tão grande intervalo de tempo como que separa a escravidão antiga da escravidão dos negros. A sua frase, serve nigri in Brasilia, e quesitis alis dominationibus tolerantur, sed quo jure et titulo me penitus ignorare fator. É a repulsa do traficante pelo jurisconsulto e a demolição legal do edifício inteiro levantado sobre a pirataria dos antigos assentos. Nota de pé de página em relação a essa frase em latim. Escravos negros são tolerados no Brasil e outros domínios, mas por que direito e com que título, confesso ignorá-lo completamente. Fim de nota de pé de página. É o vexame da confissão de Melo Freire que dá um vislumbre de dignidade ao alvará de 6 de junho de 1755, em que contém a primeira das promessas solenes feitas à raça negra. Aquele alvará
estatuindo sobre a liberdade dos índios no Brasil, fez esta exceção significativa. Desta geral disposição, excetuo somente os oriundos de pretas escravas, os quais serão conservados no domínio dos seus atuais senhores, enquanto eu não der outra providência sobre esta matéria. A providência, assim expressamente prometida, nunca foi dada. Mas não podia deixar de repercutir no ultramar português outro alvará com força de lei relativo aos escravos de raça negra do reino. Esse documento é um libelo formidável e que se justifica por si só, mas também reverte com toda a força sobre o rei, que denuncia por essa forma a escravidão e a tolera nos seus domínios da América e da África. Nota de pé de página. Estes são os termos do alvará. Eu, el-rei, faço saber aos que este alvará com força de lei virem, que depois de ter obviado pelo outro alvará de 19 de setembro de 1761, o qual declarou livres os escravos introduzidos em Portugal depois de certa época, aos grandes inconvenientes que a estes reinos se seguiam de perpetuar neles a escravidão dos homens pretos, tive certas informações de que em todo o reino do Algarve e em algumas províncias de Portugal existem ainda pessoas tão faltas do sentimento de humanidade e religião que, guardando nas suas casas escravas, umas mais brancas do que eles, com o nome de pretas e de negras, para, pela repreensível propagação delas, perpetuarem os cativeiros por um abominável comércio de pecados e de usurpações das liberdades dos miseráveis nascidos daqueles sucessivos e lucrosos concubinatos, debaixo do pretexto de que os ventres das mães escravas não podem produzir filhos livres conforme o direito civil, e não permitindo nem ainda o mesmo direito civil de que se tem feito um tão grande abuso que aos descendentes dos escravos, em que não há mais culpa que a da sua infeliz condição de cativos, se atenda a infâmia do cativeiro, além do termo que as leis determinam contra os que descendem dos mais abomináveis réus dos atrocíssimos crimes de lesa majestade divina ou humana. E considerando as grandes indecências que as ditas escravidões inferem aos meus vassalos, as confusões e os ódios que entre eles causam, e os prejuízos que resultam ao Estado de ter tantos vassalos lesos, baldados e inúteis, quanto são aqueles miseráveis que a sua infeliz condição fazem capazes para os ofícios públicos, para o comércio, para a agricultura e para os tratos e contratos de todas as espécies. Sou servido a obviar a todos os sobreditos absurdos, ordenando como por este ordeno. Quanto ao pretérito, que todos aqueles escravos ou escravas, ou sejam, nascido dos sobreditos concubinatos ou ainda de legítimos matrimônios, cujas mães e avós são ou houverem sido escravas, fiquem no cativeiro em que se acham durante sua vida somente. Que, porém, aqueles cujo cativeiro vier das bisavós fiquem livres e desembargados, posto que as mães e avós tenham vivido em cativeiro. Que, quanto ao futuro, todos os que nascerem do dia da publicação dessa lei em diante, nasçam por benefício dela inteiramente livres, posto que as mães e as avós hajam sido escravos, e que todos os sobreditos, por efeito desta minha paternal e pia providência libertados, fiquem hábeis para todos os ofícios, honras e dignidades, sem a nota distintiva de libertos, que a superstição dos romanos estabeleceu nos seus costumes e que a união cristã e a sociedade civil faz hoje intolerável no meu reino, como tem sido em todos os outros da Europa. A data do alvará é de 16 de janeiro de 1773. Nenhum brasileiro pode ler este notável documento, publicado há mais de um século, sobretudo as frases impressas em itálico, sem reconhecer com pesar e humilhação. Primeiro, que se esse alvará fosse extensivo ao Brasil, a escravidão teria acabado no começo do século antes da independência. Segundo, que apesar de ser lei do século passado e anterior à Revolução Francesa, semelhante alvará é mais generoso, compreensivo e liberal do que a nossa lei de 28 de setembro. A. Porque liberta inteiramente desde a sua data os nascituros, e esta os liberta depois dos 21 anos de idade. B. Porque declara livres e desembargados os bisnetos de escravas, e a lei de 28 de setembro não levou em conta ao escravo sequer as gerações do cativeiro. C.
porque isentou os escravos, que declarou livres, da nota distintiva de libertos, superstição dos romanos que a União Cristã e a sociedade civil fazia já nesse tempo, faz hoje, intolerável no reino, ao passo que a nossa lei, de 1871, não se lembrou de apagar tal nódoa e sujeitou os libertos de qualquer dos seus parágrafos por 5 anos à inspeção do governo e à obrigação de exibir contrato de serviço sob pena de trabalhar nos estabelecimentos públicos. O Visconde do Rio Branco disse mesmo no Conselho de Estado, antes de ler esse alvará, cujas palavras qualificou de memoráveis, que a lei portuguesa estendeu este favor, o de declará-los livres e ingênuos aos infantes que fossem libertados no ato do batismo e aos libertos que se achassem em certas classes. E acrescentou, o que não se poderia fazer entre nós sem ferir a Constituição do Império. A ser assim, isso mostra somente a diferença entre a compreensão das exigências da União Cristã, a Constituição foi feita em nome da Santíssima Trindade, e da sociedade civil, que tinha o imperador constitucional em 1824 e a que tinha o rei absoluto em 1773. Terceiro, que hoje, apesar de ser a escravidão no Brasil resultado exclusivo, além do tráfico, das mesmas causas apontadas no alvará, das usurpações das liberdades de miseráveis, nascidos de sucessivos e lucrosos concubinatos, da repreensível propagação das escravas de pretextos tirados do direito civil de que se tem feito um tão grande abuso e, apesar de ser infinitamente maior o número de vassalos, os escravos nem mesmo são hoje assim chamados. Isto os faria subir na escala social. Ou, seguindo a evolução daquela palavra, de subditos do chefe de Estado, lesos, baldados e inúteis, tornaria, pela sua infeliz condição, incapazes para os tratos e contratos de todas as espécies. Ainda assim, essas duras verdades não são mais ditas à escravidão do alto do trono. A infâmia do cativeiro continua a recair, não sobre o que o inflige, podendo não infligi-lo, mas sobre o que o sofre, sem poder evitá-lo. E esse alvará, antiquado e que deverá ser obsoleto, parece representar um período de moralidade pública, religiosa, social e política muito mais adiantado do que o período que é o atual, representado pela Matrícula Geral dos Escravos. Fim de nota de pé de página. Essa distinção na sorte dos escravos nas colônias e no reino e ilhas vizinhas é a mesma entre a sorte e a importância das colônias e a do reino. Para o Brasil, a escravidão era ainda muito boa. Para Portugal, porém, era desonra. A área desse imenso império posta em relação com o pudor e a vergonha nacional era muito limitada. De fato, não se estendia além do reino e não o abrangia todo. Mas, apesar disso, o efeito daquela impugnação enérgica à imoralidade e aos abusos da escravidão não podia ser recebida pelos senhores e pelos escravos no Brasil, senão como prenúncio da mesma providência para o ultramar. Depois veio o período da agitação pela independência. Nessa fermentação geral dos espíritos, os escravos enxergavam uma perspectiva mais favorável de liberdade. Todos eles desejavam instintivamente a independência. A sua própria cor os fazia aderir com todas as forças ao Brasil como pátria. Havia nele, para a raça negra, um futuro, nenhum em Portugal. A sociedade colonial era, por sua natureza, uma casa aberta por todos os lados, onde tudo eram entradas. A sociedade da mãe-pátria era aristocrática, exclusiva e de todo fechada à cor preta. Daí, a conspiração perpétua dos descendentes de escravos pela formação de uma pátria que fosse também sua. Esse elemento poderoso de desagregação foi o fator anônimo da independência. As relações entre os cativos ou libertos e os homens de cor, entre estes e os representantes conhecidos do movimento, formam a cadeia de esperanças e simpatias pela qual o pensamento político dos últimos infiltrou-se até as camadas sociais constituídas pelos primeiros. Aliados de coração dos brasileiros, os escravos esperaram e saudaram a independência como o primeiro passo para a sua alforria, como uma promessa tácita de liberdade
que não tardaria a ser cumprida. Uma prova de que no espírito não só desses infelizes, como também no dos senhores, no dos inimigos da independência, a ideia desta estava associada com a da emancipação, é o documento dirigido ao povo de Pernambuco, depois da Revolução de 1817, pelo governo provisório. Essa proclamação, notável por mais de um título, não é tão conhecida quanto o patriotismo brasileiro tem interesse em que o seja, e por isso a transcrevo em seguida. Ela é hoje um documento político, elevado em 1817 a uma província que representa na história do Brasil o primeiro papel, pela sua iniciativa, o seu heroísmo, o seu amor à liberdade e o seu espírito cavaleiroso, mas em cuja face a escravidão imprimiu a mesma nódoa que em todas as outras. Patriotas pernambucanos, a suspeita tem se insinuado nos proprietários rurais. Eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem por fim a emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. O governo lhes perdoa uma suspeita que o honra. Nutrida em sentimentos generosos, não pode jamais acreditar que os homens, por mais ou menos tostados, degenerassem do original tipo de igualdade, mas está igualmente convencido que a base de toda sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade. Impelido destas duas forças opostas, deseja uma emancipação que não permita mais lavrar entre eles o cancro da escravidão, mas deseja-a lenta, regular e legal. O governo não engana ninguém. O coração se lhe sangra ao ver tão longínqua uma época tão interessante, mas não a quer prepóstera. Patriotas, vossas propriedades, ainda as mais opugnantes ao ideal da justiça, serão sagradas. O governo porá meios de diminuir o mal, não o fará cessar pela força. Crede na palavra do governo. Ele é inviolável, ela é santa. Essas palavras são as mais nobres que até hoje foram ditas por um governo brasileiro em todo o decurso da nossa história. Nem a transação, que nelas parece haver com direito de propriedade do senhor sobre o escravo, desfigura-lhes a nobreza. Está-se vendo que essa propriedade não tem legitimidade alguma perante os autores da proclamação, que esse fato os envergonha e humilha. Os revolucionários de Pernambuco compreenderam e sentiram a incoerência de um movimento nacional republicano que se estreava reconhecendo a propriedade do homem sobre o homem. E não há dúvida que essa contradição deslustrou para eles a independência que proclamaram. Essa revolução, que no dizer dos seus adeptos mais pareceu festejo de paz que tumulto de guerra, essa alvorada do patriotismo brasileiro, que tem a data de 6 de março de 1817, foi o único de todos os nossos movimentos nacionais em que os homens que representavam o país coraram de péjo, ou melhor, choraram de dor ao ver que a escravidão dividia a nação em duas castas, das quais uma, apesar de partilhar a alegria e o entusiasmo da outra, não teria a mínima parte nos despojos da vitória. O que significa, porém, aquele documento em que a necessidade de aliciar os proprietários rurais não impediu o governo de dizer que desejava a emancipação lenta, regular e legal, que o coração se lhe sangrava, que a propriedade escrava era mais opugnante ao ideal da justiça e que ele poria meios de diminuir o mal. Significa que os mártires da independência viram-se colocados entre a escravidão e o cadafalso, temendo que a união dos proprietários rurais com as forças portuguesas afogasse em sangue esse primeiro sonho realizado de um Brasil independente, se o fim da colônia se lhes afigurasse como o fim da escravidão. Isso dava-se no norte, que no sul a causa da independência esteve intimamente associada com a da emancipação, prova-o a atitude da Constituinte e de José Bonifácio. Aquela, em um dos artigos do seu projeto de Constituição, inscreveu o dever da Assembleia de criar estabelecimentos para a emancipação lenta dos negros e sua educação religiosa e industrial. A Constituição do Império não contém semelhante artigo. Os autores desta última entenderam não dever nodoar o foral da emancipação política do país, aludindo à existência da escravidão no presente. A palavra libertos, do artigo pela qual esses são declarados cidadãos brasileiros, e do artigo 94, felizmente revogado, que os declarava inelegíveis para deputados, podia referir-se a uma ordem anterior à Constituição e destruída por esta.
No mais, os estatutos da nossa nacionalidade não fazem referência à escravidão. Essa única pedra posta em qualquer dos recantos daquele edifício teria a virtude de convertê-lo, com a sua fachada monumental do artigo 179, num todo monstruoso. Por isso, os organizadores da Constituição não quiseram deturpar a sua obra, descobrindo-lhe os alicerces. José Bonifácio, porém, o chefe desses andradas, Antônio Carlos tinha estado muito perto do cadafalso no movimento de Pernambuco, em quem os homens de cor, os libertos, os escravos mesmos, os humildes todos da população que sonhava a independência tinham posto a sua confiança, redigira, para ser votado pela Constituinte, um projeto de lei sobre os escravos. Esse projeto, para o abolicionismo atual, é insuficiente, apesar de que muitas das suas providências seriam ainda hoje um progresso humanitário em nossa lei. Mas se houvesse sido adotado naquela época, e sobretudo se o patriarca da independência houvesse podido insuflar nos nossos estadistas, desde então, o espírito largo e generoso de liberdade e justiça que o animava, a escravidão teria, por certo, desaparecido no Brasil há mais de meio século. Artigos como estes, por exemplo, os quais seriam repelidos pela atual legislatura com indignação, expressam sentimentos que, se houvesse impulsionado e dirigido séria e continuamente os poderes públicos, teriam feito mais do que nenhuma lei para moralizar a sociedade brasileira. Artigo 5º. Todo o escravo ou alguém por ele que oferecer ao senhor o valor por que foi vendido ou que for avaliado será imediatamente forro. Artigo 6º. Mas se o escravo ou alguém por ele não puder pagar todo o preço por inteiro, logo que apresentar a sexta parte dele, será o senhor obrigado a recebê-la e lhe dará um dia livre na semana e assim a proporção mais dias quando for recebendo as outras sextas partes até o valor total. Artigo 10. Todos os homens de cor forros que não tiverem ofício ou modo certo de vida receberão do Estado uma pequena cismaria de terra para cultivarem e receberão outros sim dele os socorros necessários para se estabelecerem, cujo valor irão pagando com o andar do tempo. Artigo 16. Antes da idade de 12 anos, não deverão os escravos ser empregados em trabalhos insalubres e demasiados, e o Conselho Superior Conservador dos Escravos, proposto no mesmo projeto, vigiará sobre a execução deste artigo para bem do Estado e dos mesmos senhores. Artigo 17. Igualmente, os conselhos conservadores determinarão em cada província, segundo a natureza dos trabalhos, as horas de trabalho e o sustento e vestiário dos escravos. Artigo 31. Para vigiar na estrita execução da lei e para se promover por todos os modos possíveis o bom tratamento, morigeração e emancipação sucessiva dos escravos, haverá na capital de cada província um Conselho Superior Conservador dos Escravos, etc. E assim diversos outros artigos sobre penas corporais, serviços das escravas no tempo e logo depois da gravidez, casamentos e instrução moral dos escravos, mercês públicas aos senhores que dessem alforria a famílias, posse de escravos por eclesiásticos. Não há na lei de 28 de setembro nada nesse sentido que revele cuidado e desvelo pela natureza humana no escravo. O legislador, neste caso, cumpriu apenas um dever, sem amor, quase sem simpatia. Naquele, em falta da liberdade imediata que lhe pesava não poder decretar, ele mostrou pelas vítimas da injustiça social o mais entranhado interesse, carinho mesmo, que não podia deixar de ir-lhes direito ao coração. Entretanto, no magnífico e lido, hoje à luz da experiência dos últimos 70 anos, melancólico apelo dirigido aos brasileiros por José Bonifácio, no seu exílio em França, que se pode achar a concepção do estadista de que o Brasil, com a escravidão, não era uma pátria digna de homens livres. Sem a emancipação dos atuais cativos, nunca o Brasil firmará sua independência nacional e segurará e defenderá a sua liberal Constituição. Sem liberdade individual, não pode haver civilização nem sólida riqueza. Não pode haver moralidade e justiça. E sem estas filhas do céu, não há nem pode haver brio, força e poder entre as nações. Essa defesa ardente
Essa promoção espontânea e apaixonada dos direitos dos escravos pelo mais ilustre de todos os brasileiros teve origem nos extremos de seu patriotismo, no desejo de completar a sua grande obra, mas não lhe foi, por certo, estranha a convicção de que a independência com cativeiro indefinido, isto é, perpétuo, dos escravos, era um golpe cruel na esperança de que estavam possuídos todos eles nos anos que precederam e nos que seguiram aquele acontecimento, instintivamente, só por serem testemunhas do entusiasmo da época e terem respirado o mesmo ar que dilatava todos os corações. A independência não foi uma promessa formal, escrita, obrigatória, feita pelos brasileiros aos escravos. Mas não podia deixar de ser e foi. E assim o entenderam os mártires pernambucanos e os Andradas, uma promessa resultante da afinidade nacional, da cumplicidade revolucionária e da aliança tácita que reunia em torno da mesma bandeira todos os que sonhavam e queriam o Brasil independente, por pátria. Fim da seção 6. Seção 7. Capítulo 7. Antes da lei de 1871. Por 5 anos choveu sobre as almas dos míseros cativos, como maná sobre os israelitas no deserto, a esperança da liberdade bafejada do trono. Cristiano Ottoni. As promessas de liberdade do segundo e extenso período, desde a independência até a Lei Rio Branco, datam de poucos anos relativamente a certa parte da população escrava e do fim do primeiro reinado relativamente a outra. Os direitos desta última, que vêm a ser os africanos importados depois de 1831 e os seus descendentes, são discutidos mais longe. Por ora basta-nos dizer que esses direitos não se fundam sobre promessas mais ou menos contestáveis, mas sobre um tratado internacional e em lei positiva e expressa. O simples fato de achar-se pelo menos metade da população escrava do Brasil escravizada com postergação manifesta da lei e desprezo das penas que ela fulminou, dispensar-nos-ia de levar por diante este argumento sobre os compromissos públicos tomados para com os escravos. Quando a própria lei, como se verá exposto com toda minudência, não basta para garantir a metade, pelo menos, dos indivíduos escravizados a liberdade que decretou para eles, quando um artigo tão claro como este, todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres, nunca foi executado, e a referenda de Diogo Antônio Feijó nunca foi honrada nem pelos ministros da regência, nem pelos do segundo reinado. Que valor obrigatório podem ter movimentos nacionais de caráter diverso, atos na aparência alheios à sorte dos escravos, declarações oficiais limitadas ao efeito que deviam produzir? Em outras palavras, de que servem tais apelos à consciência, à lealdade, ao sentimento de justiça da nação, quando metade dos escravos estão ilegalmente em cativeiro? Para que apresentar ao Estado a pagamento uma dívida de honra, da qual ele nunca teve consciência, ou de todo se esqueceu, quando ele próprio ousadamente repudiou, alegando coação do estrangeiro, essa escritura pública, solene, lavrada pela Assembleia Geral e rubricada pela Regência Trina? Útil ou inútil, o protesto dos escravos deve, entretanto, ser feito em cada uma das suas partes, conforme a natureza das obrigações contraídas para com eles. Numa proporção enorme, essa obrigação dos Estados é para eles uma lei, e uma lei feita em desempenho de um tratado internacional. Por isso, mais tarde veremos de que modo e em que termos esse direito dos escravos foi reivindicado perante o governo brasileiro pela diplomacia inglesa. Há infinitamente mais humilhação para nós nessa evidente denegação de justiça por parte daquele do que no apresamento de navios negreiros em nossos portos por ordem desta. O nosso argumento, feita essa ressalva importante, que é toda a questão por assim dizer, refere-se por enquanto aos escravos que nem por si, nem por suas mães, têm direito à liberdade fundados numa lei expressa. É escusado dizer que estes são todos, exceto raros africanos ainda em cativeiro, importados no primeiro reinado, brasileiros de nascimento. Os fatos em que estes podem haver fundado uma esperança e que certamente obrigam à honra do país
datam de pouco antes da Lei de 28 de setembro. Esses compromissos nacionais, com relação aos escravos existentes, são principalmente os seguintes: a alforria de escravos para a Guerra do Paraguai, a fala do Trono de 1867 e a correspondência entre os abolicionistas europeus e o governo imperial, a ação pessoal do Conde Deu no Paraguai, como general em chefe do exército, a conexão da emancipação enunciada com o fim da guerra, a elaboração do projeto de emancipação no Conselho de Estado, a agitação do Partido Liberal, consecutivamente a organização do Ministério Itaboraí, a queda desse ministério e a subida do Gabinete São Vicente, a oposição à proposta Rio Branco, os vaticínios da dissidência, a guerra organizada contra o governo e o imperador pela Lavoura do Sul, a própria lei de 28 de setembro de 1871, interpretada pelos que a defenderam e sustentaram, e as perspectivas de futuro abertas durante a discussão. Sem entrar nos detalhes de cada um desses pontos históricos, é possível apontar, de modo que não admita nenhuma dúvida de boa-fé, a relação entre todos eles e a sorte dos escravos. O efeito do decreto de 6 de novembro de 1866, que concedeu gratuitamente liberdade aos escravos da nação que pudessem servir no exército, e estendeu o mesmo benefício, sendo eles casados, às suas mulheres, foi um desses efeitos que não se podem limitar ao pequeno círculo onde diretamente se exercem. Além disso, nas condições difíceis em que o Brasil se achava então, quando a onda dos voluntários espontâneos estava sendo a custo suprida pelo recrutamento, odioso à população, porque era sorrateiro, vexatório, político e sujeito a empenhos, é certo que o governo pensou em armar, resgatando-os grande número de escravos. Os títulos de nobreza concedidos aos senhores que forneciam escravos para o exército mostram o interesse que tinha o Estado em achar soldados entre os escravos. Nota de pé de página. Sobre a questão se o governo devia forrar escravos de particulares para servirem no Paraguai como soldados, foi este, no Conselho de Estado, em novembro de 1866, o parecer do senador Nabuco. Este meio seria odioso se os escravos fossem tais depois de soldados, se eles continuassem escravos, como os 8.000 escravos que Roma, depois da Batalha de Canas, comprou e armou. Mas não é assim. Os escravos comprados são libertos e, por consequência, cidadãos antes de serem soldados. São cidadãos-soldados. É a Constituição do Império que faz o liberto cidadão. E se não há desonra em que ele concorra com seu voto para constituir os poderes políticos, por que haverá em ser ele soldado, em defender a pátria que o libertou e à qual ele pertence? Assim, ao mesmo tempo e pelo mesmo ato que se faz um grande serviço à emancipação, que é a causa da humanidade, outro grande serviço à guerra, que é a causa nacional. Se empregamos os escravos na causa da nossa independência, por que os não empregaremos nesta guerra? Fim de nota de pé de página. Essa cooperação dos escravos com o exército era o enobrecimento legal e social daquela classe. Nenhum povo, a menos que haja perdido o sentimento da própria dignidade, pode intencionalmente rebaixar os que estão encarregados de defendê-lo, os que fazem profissão de manter a integridade, a independência e a honra nacional. Por isso, não era o exército que o governo humilhava indo buscar soldados nas fileiras ínfimas dos escravos. Eram os escravos todos que ele elevava. Entre o senhor, que ele fazia titular, e o escravo que fazia soldado, a maior honra era para este. A significação de tais fatos não podia ser outra para a massa dos escravos brasileiros, senão a que o Estado, por sua própria dignidade, procuraria no futuro fazer cidadãos os companheiros daqueles que tinham ido morrer pela pátria no mesmo dia em que tiveram uma. A influência, na imaginação dessa classe, de semelhantes atos dos poderes públicos, aos quais ela atribui na sua ignorância supersticiosa mais coerência, memória, respeito próprio e sentimento de justiça do que eles com efeito têm, deveria ter sido muito grande. Desde esse dia, pelo menos o governo deu aos escravos uma classe social por aliada, o exército. Nota de pé de página. As medidas a que o governo recorreu ultimamente, impelido pelas necessidades da guerra, libertando escravos da nação e da coroa e premiando os cidadãos que ofereciam libertos para o exército, não só deve ter estimulado os espíritos mais sôfregos por essa reforma, como também derramado essa esperança por entre os escravos. Todos nós podemos dar testemunho de que estes efeitos se vão sentindo. Palavras do conselheiro Paranhos,
no Conselho de Estado, sessão de 2 de abril de 1867. Trabalho sobre a extinção da escravatura no Brasil, página 50. Fim da nota de pé de página. A fala do trono de 22 de maio de 1867 foi para a emancipação como um raio caindo de um céu sem nuvens. Nota de pé de página. O elemento servil no Império não pode deixar de merecer oportunamente a nossa consideração, provendo-se de modo que, respeitada a propriedade atual e sem abalo profundo em nossa primeira indústria, a agricultura, sejam atendidos os altos interesses que se ligam à emancipação. Fim de nota de pé de página. Esse oráculo sibilino, em que o engenhoso eufemismo elemento servil amortecia o efeito da referência do chefe de Estado à escravidão e aos escravos, a instituição podia existir no país, mas o nome não devia ser pronunciado do alto do trono em pleno parlamento. Foi como uma explosão de uma cratera. Aquele documento prende-se intimamente a 2 outros que representam um importante papel em nossa história. A mensagem da Junta de Emancipação em França ao imperador e a resposta do ministro da Justiça em nome deste e do governo brasileiro. A segunda dessas peças humanitárias foi assinada pelo conselheiro Martim Francisco e a primeira pelos seguintes abolicionistas franceses: o Duque de Broglie, Guizot, Laboulaye, Acochin, Andaluz, Borsier, Príncipe de Broglie, Gaumont, Léon Lavedan, Henri Martin, Conde de Montalembert, Henri Moreau, Édouard de Pressensé, Vallon, Eugène Young. Nessa mensagem, diziam esses homens, a maior parte deles conhecidos no mundo inteiro: Vossa Majestade é poderoso no seu império. Uma vontade de Vossa Majestade pode produzir a liberdade de 2 milhões de homens. Não era assim a emancipação das gerações futuras que eles reclamavam em nome da humanidade e da justiça. Era a emancipação dos próprios escravos existentes, esses e não outros. Na resposta do ministro, não há uma só reserva quanto ao modo de entender a abolição da escravatura. O imperador agradece o alto apreço em que é tido por homens tão notáveis e não insinua a mínima divergência de vistas com eles. A resposta deve ser explicada de acordo com a pergunta: o que se promete com o que foi pedido? É só assim que as palavras finais do ministro da Justiça terão seu verdadeiro relevo. A emancipação dos escravos, consequência necessária da abolição do tráfico, é somente uma questão de forma e oportunidade. Quando as penosas circunstâncias em que se acha o país o consentirem, o governo brasileiro considerará como objeto de primeira importância a realização do que o espírito do cristianismo desde há muito reclama do mundo civilizado. Aí está um compromisso claro e terminante, tomado solenemente perante a Europa em 1867, a favor de 2 milhões de homens, os quais estão ainda, os que existem dentre eles, esperando que o Estado descubra a forma e encontre a oportunidade de realizar o que o espírito do cristianismo desde há muito reclama do mundo civilizado, e que este já realizou, com exceção apenas do Brasil. A iniciativa tomada contra a escravidão no Paraguai pelo Conde Deu, marido da princesa imperial, como general em chefe do nosso exército, foi outro compromisso aceito à face do mundo. Como podia este acreditar que o ato do general brasileiro, exigindo do vencido a abolição da escravidão, não envolvia para o vencedor a obrigação moral de fazer outro tanto no seu próprio território? Esse exército, cuja coragem e perseverança habilitou o príncipe que o comandava a impor ao inimigo o seu desejo humanitário, como uma ordem que foi logo obedecida, era composto em parte de homens que tinham passado pelo cativeiro. Talvez o Conde Deu não se tenha lembrado disso ao reclamar a emancipação dos escravos na República, nem de que os havia em número incomparavelmente maior no Império, mas o mundo não podia esquecer um e outro fato, ao ter conhecimento daquela nobre exigência e do modo como foi satisfeita. Se vós lhes concederdes aos escravos a liberdade que eles pedem, escrevia o príncipe ao governo provisório do Paraguai em Assunção, tereis rompido solenemente com uma instituição que foi infelizmente legada a muitos povos da livre América por séculos de despotismo e de deplorável ignorância. A resposta a esse apelo foi um decreto, em 2 de outubro de 1869, cujo artigo 1º dizia:
fica desde hoje abolida totalmente a escravidão no território da República. O compromisso nacional de fazer tudo o que estivesse ao alcance do Império para imitar o procedimento do Paraguai foi tão claramente tomado por aquele episódio final da campanha como se houvera sido exarado no próprio Tratado de Paz. Essa dívida de honra só pode ser negada admitindo-se o princípio de que é legítimo e honesto para uma nação derribar no território inimigo, por ela ocupado e à sua completa mercê, com pretexto de humanidade e cristianismo, uma instituição da qual está firmemente resolvida a tirar dentro das suas fronteiras todo o lucro possível até a extinção das últimas vítimas. Semelhante noção, porém, reduziria a guerra à pirataria, o comandante de um exército a um chefe de salteadores, e é de todo inaceitável para os que julgam, na frase de John Bright, a lei moral tão obrigatória para as nações como o é para os indivíduos. Quanto à esperança proveniente da agitação antes e depois da campanha parlamentar, que deu em resultado a lei de 1871, e as promessas depois feitas, baste-nos dizer em geral, por ora, que a oposição levantada contra aquele ato devia ter espalhado entre os escravos a crença de que o fim do seu cativeiro estava próximo. Os acessos de furor dos muitos proprietários, a linguagem de descrédito usada contra a monarquia nas fazendas, cujas paredes também têm ouvidos, a representação do imperador, cujo nome é para os escravos sinônimo de força social e até de providência, como sendo o protetor da sua causa, e por fim o naufrágio total da campanha contra o governo, cada uma das diferentes emoções daquela época agitada parecia calculada para infundir no barro do escravo o espírito do homem e insuflar-lhe a liberdade. Desde o dia em que a fala do trono do gabinete Zacarias, inesperadamente, sem que nada o anunciasse, suscitou a formidável questão do elemento servil, até ao dia em que passou no Senado, no meio de aclamações populares e ficando o recinto coberto de flores, a Lei Rio Branco, houve um período de ansiedade incômoda para a lavoura e para os escravos, pela razão contrária, cheia de esperança. A subida do Visconde de Itaboraí, em 1868, depois dos compromissos tomados naquela fala e na célebre carta aos abolicionistas europeus, significava ou que o imperador ligava então, por causa talvez da guerra, maior importância ao estado do tesouro do que à reforma servil, ou que em política, na experiência de Dom Pedro II, a linha reta não era o caminho mais curto de um ponto a outro. Como se sabe também, aquele ministro caiu sobretudo pela atitude assumida nessa mesma questão pelos seus adversários e pelos amigos que o queriam ver por terra. A chamada do Visconde de São Vicente para substituí-lo foi o sinal de que a reforma da emancipação, que ficará para sempre associada, entre outros, com o nome daquele estadista, ia de fato ser tentada. Infelizmente, o presidente do Conselho organizou um ministério dividido entre si e que, por isso, teve de ceder o seu lugar a uma combinação mais homogênea para o fim que a nação e a coroa tinham em vista. Foi esse o Ministério Rio Branco. Durante todo esse tempo de retrocesso e hesitação, o Partido Liberal, que inscrevera no seu programa de 1869 a emancipação dos escravos, agitou por todos os modos o país, no Senado, na imprensa, em conferências públicas. Adiar indefinidamente a questão, dizia no Senado aos conservadores naquele ano o senador Nabuco, presidente do Centro Liberal. Não é possível. Nisto não consente o Partido Liberal, que, desenganado de que nada fareis, há de agitar a questão. E em 1870, com mais força, insistia aquele estadista. Senhores, este negócio é muito grave. É a questão mais importante da sociedade brasileira e é imprudência abandoná-la ao azar. Quereis saber as consequências? Hei de dizê-lo com toda sinceridade, com toda a força das minhas convicções. O pouco serve hoje, e o muito amanhã não basta. As coisas políticas têm por principal condição a oportunidade. As reformas, por poucas que sejam, valem muito na ocasião. Não satisfazem depois, ainda que sejam amplas. Não quereis os meios graduais? Pois bem, a vez de ter os meios simultâneos. Não quereis as consequências de uma medida regulada por vós, pausadamente? A vez de ter as incertezas da imprevidência. Não quereis ter os inconvenientes econômicos porque passaram as Antilhas inglesas e francesas? Correis o risco de ter os horrores de São Domingos. Como podia a agitação de um dos grandes partidos nacionais, havia pouco ainda no poder, em favor dos escravos,
deixar de inspirar-lhes a confiança de que a sua liberdade, talvez próxima, talvez distante, era em todo caso certa. O grito de combate que repercutiu no país não era a emancipação dos nascituros, nem a, senão figuradamente, emancipação de indivíduos ainda não existentes, mas sim a emancipação dos escravos. Os direitos alegados, os argumentos produzidos, eram todos aplicáveis às gerações atuais. Semelhante terremoto não podia restringir o seu tremendo abalo à área marcada, desmoronar o solo não edificado, sem fender a parte contígua. O impulso não era dado aos interesses de partido, mas à consciência humana. E quando de uma revolução se quer fazer uma reforma, é preciso pelo menos que esta tenha o leito bastante largo para deixar passar a torrente. Tudo o que se disse durante o período da incerteza, quando a oposição tratava de arrancar ao Partido Conservador a reforma que este lhe sonegava, constitui outras tantas promessas feitas solenemente aos escravos. Nota de pé de página. Deu-se em 1870 um fato muito curioso. A comissão especial, de que era relator o Sr. Teixeira Júnior, requereu, e a Câmara votou, que se solicitasse com urgência do governo cópia dos projetos submetidos ao Conselho de Estado em 1867 e 1868 e dos pareceres dos membros do Conselho. A este pedido responderam os ministros da Justiça, o Nébias, e o do Império, Paulino de Souza, que não havia papéis alguns nas suas respectivas secretarias. No parecer disse a comissão, sob caráter confidencial e com recomendação reiterada da maior reserva, foi mostrada à comissão, por um dos dignos membros do gabinete, uma cópia de 4 atas das sessões do Conselho de Estado e do último projeto ali examinado. Nestas condições, pois, a comissão não pode revelar nenhuma das opiniões exaradas nesses documentos. Artigo 7º da Lei de 15 de outubro de 1827. Os conselheiros de Estado são responsáveis pelos conselhos que derem, etc. Os grifos são do parecer. Fim de nota de pé de página. Na agitação, não se teve o cuidado de dizer a estes que a medida não era em seu favor, mas somente em favor de seus filhos. Pelo contrário, falava-se das gerações atuais e das gerações futuras conjuntamente, e na bandeira levantada do norte ao sul não havia artigos de lei inscritos. Havia apenas o sinal do combate em uma palavra: emancipação. Agora vejamos as promessas que se podiam legitimamente deduzir dessa mesma lei de 28 de setembro de 1871, que foi, e não podia deixar de ser, uma tremenda decepção para os escravos, os quais ouviam antes dizer que o imperador queria a emancipação e que a emancipação ia ser feita. Considerado a princípio como uma expoliação pela aristocracia territorial, aquele ato legislativo, que não lhe restringiu de modo algum os direitos adquiridos, tornou-se com o tempo o seu melhor baluarte. Mas não é o que se diz hoje que tem valor para nós, é o que se dizia antes da lei. Para medir-lhe o alcance, é preciso atendermos ao que pensavam então, não os que a fizeram, mas os que a combateram. Neste caso, a previdência, curioso resultado da cegueira moral, esteve toda do lado destes. Foram eles que mediram verdadeiramente as consequências reais da lei, que lhes apontaram as incoerências e os absurdos e que vaticinaram que essa não podia ser e não havia de ser a solução de tão grande problema. Fim da seção 7. Seção 8. Capítulo 8º. As promessas da lei de emancipação. A grande injustiça da lei é não ter cuidado das gerações atuais. J. A. Saraiva. Não pretendo neste capítulo estudar a Lei Rio Branco senão de um ponto de vista, o das esperanças razoáveis que pode deduzir do seu conjunto e das condições em que foi votada quem atribua ao nosso legislativo firmeza de propósito, seriedade de motivos, pundonor nacional e espírito de equidade. Não se o julgando resoluto, refletido, patriótico e justo, não se pode derivar da lei esperança alguma, e deve-se mesmo temer que ela não seja pontualmente executada, como não foi a de 7 de setembro de 1831, feita quando a nação estava ainda à mercê dos agentes do tráfico. A lei de 28 de setembro de 1871
seja dito incidentemente, foi um passo de gigante dado pelo país. Nota de pé de página. Não sou suspeito falando dessa lei. Além de ter pessoalmente particular interesse no renome histórico do Visconde do Rio Branco, ninguém contribuiu mais para preparar aquele ato legislativo e mover a opinião pública em seu favor do que meu pai, que de 1866 a 1871 fez dele a sua principal questão política. No Conselho de Estado, disse no Senado em 1871, Sr. Otaviano, falando do senador Nabuco, na correspondência com os fazendeiros e na tribuna, por meio de eloquentes discursos, foi ele que fez a ideia amadurecer e tomar proporções de vontade nacional. Em todo esse período em que a resolução conhecida do imperador serviu de núcleo à formação de uma força constitucional capaz de vencer o poder da escravidão, isto é, de 66 a 71, aquele estadista, como Souza Franco, Otaviano, Tavares Bastos, preparou o Partido Liberal, ao passo que São Vicente e Sales Torres Homem prepararam o Partido Conservador para a reforma, a qual coube ao Visconde do Rio Branco a honra de ligar merecidamente o seu nome com o aplauso de todos eles. Fim de nota de pé de página. Imperfeita, incompleta, impolítica, injusta e até absurda, como nos parece hoje, essa lei foi nada menos do que o bloqueio moral da escravidão. A sua única parte, definitiva e final, foi este princípio: ninguém nasce escravo. Tudo mais, ou foi necessariamente transitório, como a entrega desses mesmos ingênuos ao cativeiro até os 21 anos, ou incompleto, como o sistema de resgate forçado, ou insignificante, como as classes de escravos libertados, ou absurdo, como o direito do senhor da escrava à indenização de uma apólice de 600 contos de réis pela criança de 8 anos que não deixou morrer, ou injusto, como a separação do menor e da mãe em caso de alienação desta. Isso quanto ao que se acha disposto na lei. Quanto ao que foi esquecido, o índice das omissões não teria fim. Apesar de tudo, porém, o simples princípio fundamental em que ela assenta basta para fazer dessa lei o primeiro ato de legislação humanitária da nossa história. Reduzida à expressão mais simples, a lei quer dizer a extinção da escravatura dentro de um prazo de meio século. Mas essa extinção não podia ser decretada para o futuro sem dar lugar à aspiração geral de vê-la decretada para o presente. Não são os escravos somente que não se contentam com a liberdade dos filhos e querem também ser livres. Somos todos nós que queremos o Brasil desembaraçado e purificado da escravidão, e não nos contentamos com a certeza de que as gerações futuras hão de ter esse privilégio. A lei de 28 de setembro, ao dizer aos escravos: os vossos filhos, d'ora em diante, nascerão livres e, chegando à idade da emancipação civil, serão cidadãos. Esqueçamos, por enquanto, os serviços, disse implicitamente a todos os brasileiros. Os vossos filhos ou os vossos netos hão de pertencer a um país regenerado. Essa promessa dupla podia parecer final aos escravos, mas não aos livres. O efeito dessa perspectiva de uma pátria respeitada e honesta para os que vierem depois de nós não podia ser outro senão o de despertar em nós mesmos a ambição de pertencer-lhe. Quando um Estado qualquer aumenta para o futuro a honra e a dignidade dos seus nacionais, nada mais natural do que reclamarem contra esse adiamento os que se veem na posse do título diminuído. Não é provável que os escravos tenham inveja da sorte dos filhos, mas que outro sentimento nos pode causar, a nós, cidadãos de um país de escravos, a certeza de que a geração futura há de possuir essa mesma pátria moralmente engrandecida por ter a escravidão de menos? É nesse sentimento de orgulho, ou melhor, de pundonor nacional, inseparável do verdadeiro patriotismo, que se funda a primeira esperança de que a lei de 28 de setembro não seja a solução do problema individual de cada escravo e de cada brasileiro. As acusações levantadas contra o projeto, se não devem prevalecer para fazê-lo cair, porque as imperfeições, deficiências, absurdo, tudo que se queira da lei, são infinitamente preferíveis à lógica da escravidão,
mostravam os pontos em que, pela opinião mesma dos seus adversários, a reforma, uma vez promulgada, precisaria ser moralizada, alargada e desenvolvida. A Lei de 28 de setembro não deve ser tomada como uma transação entre o Estado e os proprietários de escravos, mas como um ato de soberania nacional. Os proprietários tinham tanto o direito de impor a sua vontade ao país como qualquer outra minoria dentro dele. A lei não é um tratado com a cláusula subentendida de que não poderá ser alterado sem o acordo das partes contratantes. Pelo contrário, foi feita com a inteligência dos dois lados, seguramente com a previsão da parte dos proprietários de que seria somente um primeiro passo. Os que a repeliram diziam que ela equivalia à abolição imediata. Dos que a votaram, muitos qualificaram-na de deficiente e expressaram o desejo de vê-la completada por outras medidas, notavelmente pelo prazo. Nota de pé de página. Há de acontecer o que prevejo. Se passar a proposta do governo, a emancipação estará feita no país dentro de 1 ou 2 anos. Apoiados: o Sr. Andrade Figueira, e eles sabem disso, o Sr. Cristiano Machado. É a véspera do dia da emancipação total. O Sr. Andrade Figueira, o Sr. Presidente do Conselho, declarou no seu parecer no Conselho de Estado que esta seria a consequência. Discurso do Sr. Almeida Pereira, na Câmara dos Deputados, em agosto de 1871. Fim de nota de pé de página. Quando, porém, o Poder Legislativo fosse unânime em dar à Lei Rio Branco o alcance e a significação de uma solução definitiva da questão, aquela legislatura não tinha delegação especial para ligar às futuras câmaras, nem o direito de fazer leis que não pudessem ser ampliadas ou revogadas por estas. Mais tarde veremos que profecias terríveis foram feitas então, que medidas excepcionais foram julgadas precisas. Outra pretensão singular é a de que esse ato legalizou todos os abusos que não proscreveu, anistiou todos os crimes que não puniu, revogou todas as leis que não mencionou. Pretende-se mesmo que essa lei, que aboliu expressamente as antigas revogações de alforria, foi até revogar, por sua vez, a Carta de Liberdade que a Lei de 7 de novembro de 1831 dera a todos os africanos importados depois dela. Não admira essa hermenêutica em matéria de escravidão, matéria em que, na dúvida, aí não há dúvida alguma, é o princípio da liberdade que prevalece. Quando lemos ainda hoje editais para a venda judicial de ingênuos. Nota de pé de página. A respeito de um desses editais, tive a honra de dirigir um protesto ao Visconde de Paranaguá, presidente do Conselho, no qual dizia: a Lei de 7 de novembro de 1831 está de fato revogada. Chegou o momento de o governo mostrar que essa não pode ser a sorte da Lei de 28 de setembro de 1871. É preciso impedir esse tráfico de ingênuos que desponta. Não é abafando escândalos dessa ordem que se o pode conseguir. Esse edital de Valença abre uma página tristíssima na história do Brasil, e cabe a Vossa Excelência rasgá-la quanto antes. A começar a venda, por editais, ou sem eles, dos serviços dos ingênuos, a Lei de 28 de setembro de 1871 será em breve reputada pelo mundo como de todas a mais monstruosa mentira a que uma nação jamais recorreu para esconder um crime. A questão é a seguinte: podem ou não os ingênuos ser vendidos? Pertence ao governo salvar a dignidade de toda essa imensa classe criada pela Lei de 28 de setembro. Fim de nota de pé de página. Essa interpretação, todavia, seria, como é por ser a nossa magistratura, na sua generalidade, cúmplice da escravidão, como foi tanto tempo no tráfico, aparta-se demasiado da opinião pública para pôr verdadeiramente em perigo o caráter da Lei de 28 de setembro. Vejamos, deixando de parte a construção esclavagista da lei, em que pontos, pelos próprios argumentos dos que a combateram, estava indicada desde o princípio a necessidade de reformá-la, e pelos argumentos dos que a promoveram, a necessidade de alargá-la e aumentar-lhe o alcance. Comecemos pelos últimos. Em geral, pode-se dizer que a lei foi deficiente em omitir medidas propostas muito antes no Parlamento, como, por exemplo, o projeto Vanderlei, de 1854,
que proibia o tráfico interprovincial de escravos. A lei que libertou os nascituros podia bem ter localizado a escravidão nas províncias. Igualmente pontos capitais, sustentados com toda a força no Conselho de Estado, como, por exemplo, a fixação do preço máximo para a alforria, a revogação da pena bárbara dos açoites e da Lei de 10 de junho de 1835, a proibição de dividir a família escrava, incompletamente formulada na Lei de 15 de setembro de 1869, foram deixados de parte na proposta do governo, e por isso o Código Negro brasileiro, civil e penal, continua, depois da lei chamada de emancipação, a ser em geral tão bárbaro quanto antes. A direção principal, entretanto, em que se propôs o alargamento da lei, foi a do prazo. Nessa matéria, Souza Franco teve a maior parte, e o prazo por mim proposto na Câmara dos Deputados em 1880 não foi senão a execução do plano delineado por aquele estadista na seguinte proposta que apresentou no Conselho de Estado em 1867, que a declaração do dia em que cessa a escravidão no Império deve ficar para o 10º ano da execução da lei supra, sendo o artigo o seguinte, artigo 23. No 10º ano da execução desta lei, o governo, tendo colhido todas as informações, as apresentará à Assembleia Geral Legislativa com a estatística dos libertados em virtude de sua execução e do número dos escravos então existentes no Império, para que, sob proposta também sua, se fixe o prazo em que a escravidão cessará completamente. A disposição, acrescentava ele em 1868, cuja falta é mais sensível no projeto em discussão no Conselho de Estado, é a do prazo em que a escravidão cesse em todo o Império. O projeto, calando-se sobre esse ponto muito importante, parece ter tido por fim evitar reclamações de prazo muito breve que assuste os proprietários de escravos, e também a melindrosa questão da indenização. Não satisfaria, porém, a opinião que exige compromisso expresso da extinção da escravidão. Nota de pé de página. O ilustre chefe liberal acreditava assim, que na sessão legislativa de 1879, ou poder-se-ia decretar a extinção total da escravidão para o primeiro ou segundo quinquênio de 1880-90. Fim da nota de pé de página. O prazo, por outro lado, era combatido no grupo liberal mesmo, por demasiado extenso. Pimenta Bueno, depois de Marquês de São Vicente, propusera o dia 31 de dezembro de 1899 para a abolição completa no Império, com indenização. Foi esse o prazo discutido no Conselho de Estado, onde foi julgado por uns muito longo para os escravos e por outros afastado demais para ser marcado em 1867. Nota de pé de página. No projeto apresentado a 17 de maio de 1865, o Visconde de Jequitinhonha propôs, entre outras medidas, o prazo de 15 anos para a abolição da escravidão civil no Brasil. Esse prazo, caso fosse adotado, teria acabado a escravidão em 1880. 2 anos depois, porém, no Conselho de Estado, pronunciando-se sobre o prazo Pimenta Bueno, até o fim do século, aquele estadista condenou-o, tendo-se decidido a adotar o sistema da liberdade dos que nasceram depois da lei promulgada. Jequitinhonha, de quem disse o Visconde de Jaguari, foi ele o primeiro homem do Estado que se empenhou pela emancipação dos escravos entre nós, a homenagem seria mais justa dizendo-se no segundo reinado. Era um abolicionista convicto, franco e declarado. Na questão extravagante, todavia, que mais ocupou o Conselho de Estado, se os filhos livres de mães escravas seriam ingênuos ou libertos, e na qual o princípio o parto segue o ventre, representou tão importante papel, aquele estadista deixou-se enlevar por uma teia de aranha do romantismo e uniu-se aos que queriam declarar liberto a quem nunca havia sido escravo. Esses e outros erros, porém, em nada diminuem o renome abolicionista de Montezuma, cuja atitude em frente à escravidão sempre foi a de um adversário convencido de que ela era literalmente, na sua frase, o cancro do Brasil. Fim de nota de pé de página. A extensão do prazo era com efeito absurda. Não concorda com o artigo do projeto São Vicente. Foi o voto do conselheiro Nabuco, que marca como termo da escravidão o último dia do ano de 1899. Se não podemos marcar um prazo mais breve, é melhor nada dizer.
cada um calcule pela probabilidade dos fatos naturais do nascimentos e óbitos e pelas medidas do projeto quando acabará a escravidão. A declaração de um quarto de século não é lisonjeira ao Brasil. No Senado, porém, na discussão da lei, foi apresentado um prazo mais curto, o de 20 anos, pelo senador Silveira da Mota. Esse prazo levava a escravidão até o ano de 1891, do qual ela se vai aproximando sem limitação alguma. Ainda esse prazo pareceu longo demais ao senador Nabuco, o qual disse no Senado: eu não sou contrário à ideia do prazo, não como substitutiva da ideia do projeto, mas como complementar dela. O prazo dado à escravidão pela lei proposta era de 50 ou 60 anos, mas havia, além da liberdade pelo nascimento, as medidas da lei e a esperança de que, uma vez votada essa, a porfia dos partidos seria para que a emancipação gradual fosse a mais ampla e a mais breve possível. Por isso, o prazo era um meio apenas de proteger os interesses das gerações existentes de escravos, de preencher de alguma forma a lacuna que faz a grande injustiça da lei na frase do Sr. Saraiva, que serve de epígrafe a este capítulo. A lei não cuidou das gerações atuais, mas foi feita em nome dessas, arrancada pela compaixão e pelo interesse que a sua sorte inspirava dentro e fora do país, espalhando-se pelo mundo a notícia de que o Brasil havia emancipado seus escravos. E por isso, durante toda a discussão, o sentimento predominante era de pesar, por se fazer tanto pelos que ainda não tinham nascido e tão pouco pelos que haviam passado a vida no cativeiro. Aqui entram os argumentos dos inimigos do projeto. A injustiça de libertar os nascituros, deixando entregues à sua sorte os escravos existentes, não podia esperar, nem escapou aos amigos da lei e foi-lhes lançada em rosto pelos contrários. O interesse destes pelos velhos escravos, vergados ao peso dos anos, não podia ser expresso de modo mais patético do que, por exemplo, pela lavoura de Piraí, nas palavras que vou grifar: fundada na mais manifesta injustiça relativa entre os escravos, diziam os agricultores daquele município, a proposta concede o favor da liberdade aos que pelo cego acaso nasceram depois de tal dia, conservando, entretanto, na escravidão os indivíduos que por longos, proveitosos e relevantes serviços mais jus têm a liberdade. Esse era o grande, o formidável grito dos inimigos da proposta. Libertais, diziam eles, as gerações futuras, e nada fazeis pelos que estão há 30, 40, 50 anos e mais mergulhados na degradação do cativeiro. A isso respondiam os partidários da reforma: não nos esquecemos das gerações atuais. Para elas há a liberdade gradual. Ou na frase do senador Nabuco: confiem os escravos na emancipação gradual. O compromisso do país para com estes não podia ser mais solene. Dizia-se-lhes: por ora decretamos a liberdade dos vossos filhos ainda não nascidos, mas a vossa não há de tardar. A lei estabeleceu meios, criou um fundo de emancipação que vos libertará a todos. Providenciou para encontrardes na sociedade de emancipação o capital preciso para a vossa alforria. Por outro lado, a lei foi antes denunciada como devendo ser o fim da escravidão. Já vimos o que se disse na Câmara. Em toda parte se repetia que viria a abolição logo após ela. Os receios do Marquês de Olinda de que o Estado fosse posto em convulsão não se verificaram, mas esses receios provinham do conhecimento da lógica das coisas humanas que esta frase do Visconde de Itaboraí revela. Nem é preciso terem os escravos muito atilamento para compreender que os mesmos direitos dos filhos devem ter seus progenitores. Nem se pode supor que vejam com indiferença esvaecerem-se-lhes as esperanças de liberdade que têm afagado em seus corações. Está aí claramente um ponto da lei de 28 de setembro, no qual seus adversários tinham razão em querer harmonizá-la com a justiça. O grito: deveis fazer pelas gerações atuais pelo menos tanto quanto baste, ou seja preciso, para que não se torne para elas uma decepção o que fizestes pelas gerações futuras. Partiu dos inimigos da proposta? Se esse grito nenhum valor moral tinha para impedir as câmaras de votá-la, hoje que essa proposta é lei do Estado, os próprios que o levantaram
estão obrigados a moralizar a lei. O senhor Cristiano Ottoni disse há 2 anos da tribuna do Senado aos que combateram a reforma de 1871. O que o patriotismo aconselha é que nos coloquemos dentro da lei de 28 de setembro, mas para estudar os seus defeitos e lacunas, para corrigi-los e suprimi-los. Ora, esses defeitos e lacunas denunciados pela oposição eram principalmente o abandono da geração presente e a condição servil dos ingênuos até os 21 anos. O mais extremo dos adversários da lei reconheceu então que a nação brasileira tinha assumido sérios compromissos perante as nações e que a promessa de libertação dos escravos por um fundo de amortização era uma dívida de honra. Por 5 anos, disse ele, choveu sobre as almas dos míseros cativos, como maná sobre os israelitas no deserto, a esperança da liberdade bafejada do trono. Nota de pé de página. José de Alencar, ministro do gabinete Itaboraí, denunciou aquele período de gestação em termos que hoje, em vez de serem uma censura, fazem honra a Dom Pedro II. Não se trata, disse o notável escritor cearense, o qual, nessa questão, se deixou guiar não pelos seus melhores sentimentos, mas por prevenções pessoais. De uma lei. Trata-se de uma conjuração do poder. Desde 1867 que o poder conspira, fatigando a relutância dos estadistas chamados ao governo, embotando a resistência dos partidos. Desde 1867 que se prepara nas sombras este golpe de Estado, que há de firmar no país o absolutismo ou antes desmascará-lo. Que a ação individual do imperador foi empregada, sobretudo depois de 1845 até 1850, em favor da supressão do tráfico, resultando naquele último ano nas medidas de Eusébio de Queiroz, e de 1866 a 1871 em favor da emancipação dos nascituros, resultando nesse último ano na Lei Rio Branco, é um fato que o imperador, se quisesse escrever memórias e contar o que se passou com os diversos gabinetes dos 2 períodos, poderia afirmar historicamente com sem número de provas. A sua parte no que se tem feito é muito grande e quase a essencial, porquanto ele poderia ter feito o mesmo com outros homens e por outros meios, sem receio de revolução. O que eu digo, porém, é que se Dom Pedro II, desde que subiu ao trono, tivesse como norte invariável do seu reinado o realizar a abolição como seu pai realizou a independência, sem exercer mais poder pessoal do que exerceu, por exemplo, para levar a Guerra do Paraguai até a destruição total do governo de Lopes, a escravidão já teria a esta hora desaparecido do Brasil. É verdade que se não fosse o imperador, os piores traficantes de escravos teriam sido feitos condes e marqueses do império, e que sua majestade sempre mostrou repugnância pelo tráfico e interesse pelo trabalho livre. Mas comparado à soma de poder que ele ou exerce ou possui, o que se tem feito em favor dos escravos no seu reinado, já de 43 anos, é muito pouco. Basta dizer que ainda hoje a capital do império é um mercado de escravos. Veja-se, por outro lado, o que fez o czar Alexandre II, dentro de 6 anos de reinado. Não temos que nos incomodar com os que nos chamam contraditórios, porque fazemos apelo ao imperador, sendo opostos, pelo menos na maior parte, ao governo pessoal. O uso do prestígio e da força acumulada que o imperador representa no Brasil em favor da emancipação dos escravos seria, no mais lato sentido da palavra, a expressão da vontade nacional. Com a escravidão não há governo livre, nem democracia verdadeira. Há somente o governo de casta e regime de monopólio. As senzalas não podem ter representantes, e a população avassalada e empobrecida não ousa tê-los. Fim de nota de pé de página. Quanto aos ingênuos, por exemplo, com que aparência de lógica e de sentimento de dignidade cívica não denunciavam os adversários da lei a criação dessa classe de futuros cidadãos educados na escravidão e com todos os vícios dela. Ainda o mesmo senhor Cristiano Ottoni, num discurso no Clube da Lavoura e do Comércio, expressava-se assim a respeito dessa classe. E que cidadãos são esses? Como vêm eles depois para a sociedade, tendo sido cativos de fato, não sabendo ler nem escrever, não tendo a mínima noção dos direitos e deveres do cidadão, inçados de todos os vícios da senzala, apoiados, vícios da inteligência e vícios do coração, apoiados. Esses apoiados, dos próprios diretamente responsáveis pelos vícios da senzala,
são pelo menos inconscientes. O argumento é por sua natureza abolicionista, formulado pelos mesmos que queriam manter esses ingênuos na condição de escravos. É uma compaixão mal colocada e a condenação apenas da capacidade política dos libertos. Apesar disso, porém, quando o senhor Paulino de Souza exprobava ao Visconde do Rio Branco essa classe predileta dos novos ingênuos, que o Visconde de Itaboraí chamará escravos livres, educados na escravidão até os 21 anos, isto é, durante o tempo em que se formam o caráter moral, a inclinação e os hábitos dos indivíduos, aquele chefe conservador, sem o querer por certo, mostrava um dos defeitos capitais da lei que precisava de ser emendado de acordo com o sentimento da dignidade cívica. Não há razão, e essa nossa lei constitucional não permite dúvida, para que o liberto, que foi escravo, não seja cidadão, mas há sérios motivos para que os ingênuos, cidadãos como quaisquer outros, não sejam educados no cativeiro. Já que esses ingênuos existem, não será dever estrito dos que viram tão claramente esse erro da lei concorrer para o que o caráter moral, a inclinação e os hábitos de centenas de milhares de cidadãos brasileiros sejam formados longe da atmosfera empestada da senzala e que, segundo a confissão dos que melhor a conhecem, é uma verdadeira gruta do cão para todas as qualidades nobres? É assim que tudo quanto foi dito contra a lei do ponto de vista da civilização torna obrigatório para os que a combateram o modificá-la e desenvolvê-la. Nesse sentido, o Sr. Cristiano Ottoni deu um belo exemplo. Por outro lado, as esperanças, as animações, as expectativas de que os partidários entusiastas da reforma encheram a alma e a imaginação dos escravos constituem outras tantas promessas de que esses têm o direito de exigir o cumprimento. A lei não foi o repúdio vergonhoso do compromisso tomado com o mundo em 1866 pelo ministro de Estrangeiros do Brasil. Pelo contrário, foi o seu reconhecimento, a sua ratificação solene. O que se tem feito até hoje para saldar essa dívida de honra? No correr destas páginas, ver-se-ão quais foram e quais prometem ser os efeitos da lei comparativamente aos da morte. A bondade e a afeição dos senhores pelos escravos, assim como a iniciativa particular, tem feito muito mais do que o Estado, mas 10 vezes menos do que a morte. A morte liberta 300 mil, disse no Senado a autoridade insuspeita que tenho tanto citado, o senhor Cristiano Ottoni. Os particulares, 35 mil. O Estado, que se obrigou à emancipação, 5 mil no mesmo período. O mercado de escravos continua, as famílias são divididas, as portas delineadas na lei não foram ainda rasgadas. A escravidão é a mesma de sempre. Os seus crimes e as suas atrocidades repetem-se frequentemente, e os escravos veem-se nas mesmas condições individuais, com o mesmo horizonte e o mesmo futuro de sempre, desde que os primeiros africanos foram internados no sertão do Brasil. A não se ir além da lei, esta ficaria sendo uma mentira nacional, um artifício fraudulento para enganar o mundo, os brasileiros e, o que é mais triste ainda, os próprios escravos. A causa destes, porém, assenta sobre outra base que, todavia, não devera ser considerada mais forte do que estes compromissos nacionais. A ilegalidade da escravidão. Para se verificar até que ponto a escravidão entre nós é ilegal, é preciso conhecer-lhe as origens, a história e a pirataria da qual ela deriva, os seus direitos por uma série de endossos tão válidos como a transação primitiva. Fim da seção 8.